É isso aí. A gente recebe hoje a doutora Kari, né, médica ginecologista, obstetra. Então, que ela está de volta agora para conversar conosco. E a gente já tem muitas perguntas, doutora, nesse meio tempo que a gente se ausentou aqui um pouquinho, a senhora se ausentou um pouquinho, já chegaram muitas perguntas. Olha, Vanessa Cristina, ela diz que toma anticoncepcional direto, já faz 6 anos, hoje ela está com 41. Quer saber se isso pode prejudicar a saúde? Não, não vai prejudicar a sua saúde. Se quiser mantê-lo como método anticoncepcional, ele pode ser mantido, né? Isso já tem bastante pesquisa sobre o anticoncepcional. Hoje são baixas doses, então não teria problema dela continuar, tá? Juliana, acho que temos mais Vamos aí. ver se a gente tem mais recadinhos? Tem a Tânia, tem os 64 anos de idade, desde os 50 anos não tenho mais relação sexual. Não consigo nem fazer exames preventivos, doutora. Que situação, né? Então, essa faixa etária em torno de 65, a partir dali, existe alguns estudos dizendo que não é mais necessário, né? Se não tem vida sexual ativa. Porém, a gente sabe que o câncer de vulva e vagina é mais frequente nessa faixa etária. Então, ela deve sim ainda ir no seu ginecologista. E se ela não consegue fazer o exame preventivo com o espéculo, às vezes é possível fazer com uma escovinha. Ela não deixou bem claro ali, mas talvez ela tenha alguma dificuldade mesmo, alguma dor, né? Sim, sim, Então, o que acontece? Pode ser feito de uma outra forma, talvez, e existem alguns tratamentos com creme vaginal que ajuda, facilita depois a colocação do espéculo, que é um aparelhinho descartável que a gente usa para poder visualizar o colo. Mas mesmo que ela não faça... Não, provavelmente o que aconteceu com essa... paciente, com a senhora Tânia, é que a menopausa acontece fazendo uma atrofia ali, né? Então, ela ali não está se ela realmente tem uma dificuldade por dor ou alguma outra coisa, mas assim, a menopausa pode fazer com que ela tenha dificuldade. Por isso é importante o tratamento, né? Então, existem tratamentos nessa faixa etária para melhorar, vamos dizer assim, a elasticidade, para ela poder manter relações sexuais, se assim for o desejo dela, claro. Vamos lá, que temos mais perguntas agora da Isabel. Ela gostaria de saber quanto tempo a gente fica com esse calor da menopausa. Ai, pergunta boa, Isabel. Infelizmente, ela não tem uma resposta, assim, para a gente poder, né, falar para todo mundo vai ficar 1 ano, ou 2, ou 3. Mas... pode acontecer de ficar por muitos anos. Então, eu só queria dar um recadinho para a Isabel, assim, ó, não sofra com os calorões, né? Eu também estou na menopausa, assim, e eu realmente já entendi como são esses calorões, não são fáceis. Então, assim, é o que eu recomendo, é o que a gente estuda, né? A mulher não precisa mais passar por isso. E a partir de que idade a mulher entra na menopausa? Entre 45 e 55, né? Existe a menopausa precoce, que é antes dos 45, que daí a mulher para de menstruar e começa a ter os sintomas. E aí vem a questão, todo mundo precisa tratar uma menopausa quando ela chega? Não, não precisa todo mundo tomar remédio ou usar o gelzinho, mas aquela paciente que sofre, então, ou com os calores, ou insônia, muitas dores articulares, muita dor muscular, irritação, secura vaginal, queda de cabelo, secura da pele, tudo isso pode acontecer. Não é que vai acontecer, mas se essa paciente está passando por isso e está se incomodando com isso, é importante tratar. Mas não tem que fazer uma reposição hormonal? Isso, que é a questão da reposição hormonal. O tratamento é a reposição hormonal. Só que ela não é necessária para todas as mulheres. Existem mulheres que não sentem nada, né, com a vinda da última menstruação, que é a menopausa, e elas se sentem bem. Eu vejo isso na prática clínica com aquelas mulheres que se exercitam muito, aquelas pacientes que sempre fizeram atividade física e que elas entram na menopausa fazendo bastante atividade física. Essas não precisam. Essas geralmente não sentem nada. É muito interessante, elas passam tão bem. E aí eu vejo como é importante o exercício, né? Mulherada, então, mais uma lembrança sobre o exercício. Vamos nos mexer então, isso né? Isso mesmo. Tem uma perguntinha da Luciana aí. Qual a verdade sobre a mulher cortar a menstruação? Tomar injeção para parar? Traz algum benefício? Traz algum benefício ou não? Tenho 42 anos. Então, né? por exemplo, Luciana, você está com 42 e você agora falou, eu não quero mais menstruar. Você pode usar, sim, existe essa injeção para não menstruar, né? Ela é trimestral. Existem anticoncepcionais a longo prazo, que você vai tomando direto, emendando, eles são próprios para não menstruar. E também existem o DIU, né? Existe o DIU e o implante na pele, que também são métodos que a gente fala que é de longa duração, que fazem, na maioria dos casos, uma amenorreia, que a gente chama, que é um não menstruar.
Então, assim, realmente, para algumas mulheres que têm, nesse período de 40, que algumas mulheres têm um aumento de fluxo e aumento de cólica, eu acho muito interessante usar esses métodos. Porque é quando a mulher já não aguenta mais a menstruação, está sangrando um monte, às vezes tem anemia, né? É interessante, sim, fazer alguma coisa para ela não menstruar. Eu tenho amigas, doutora, que tem endometriose. Isso, é mais o próprio motivo. Ginecologista, né, ele orienta, indica, né, fazer, exatamente, cortar a menstruação, cortar começar a menstruação. a usar direto. E eu acho que é bacana, então, falar para a Luciana e para quem está, né, assistindo, assim, ó, não tem problema não menstruar. Eu acho que o grande mito é, a mulher tem que sangrar todo mês? Não, ela não tem que sangrar todo mês. Tá? As nossas antepassadas, vamos dizer assim, né? As mulheres que vieram antes de nós, né? Elas menstruavam muito mais tarde do que hoje em dia, né? As mulheres menstruavam em torno de 15, 16 anos, isso há muito tempo atrás. Hoje é em torno de 12, 13, quer dizer, nós estamos menstruando mais cedo. As mulheres casavam muito cedo, casavam com 16, 17, logo que menstruavam, começavam a ter filhos com 16, 17 anos, tinham 12, 18 filhos, e ao último filho, porque não existia método anticoncepcional, elas já entravam na menopausa. Essas mulheres não menstruavam. Então, assim, se falar, não, mas isso é uma modernidade. Não, elas não menstruavam não porque tinha anticoncepcional, é porque elas tinham muitos filhos. Enquanto amamenta, geralmente não engravida e não menstrua. Então, elas amamentavam e já emendavam um neném com o outro. Então, se você for ver pessoas, né, famílias antigas que tinham muitos filhos, a distância entre um filho e outro é 1 ano e meio a 2, que é o tempo da amamentação. Então, assim, as mulheres realmente não menstruavam e, né, em 1900, a nossa estimativa de vida, né, era 49 anos. Então, era quando a mulher estava entrando na menopausa, acabava, né, a vida. Então, assim, hoje nós temos muitos estudos que comprovam que nós podemos ficar, sim, sem menstruar. Temos mais, olha só, Silmara diz que fez esterectomia aos 37 anos, ela tem só um ovário, o ovário esquerdo, hoje ela está com 53, ela quer saber se ela entrará na menopausa e se precisa fazer a reposição hormonal. Então, Silmara, sim, talvez você já esteja, existem uns exames que você pode fazer, o seu médico ginecologista, FSH, LH, estradiol, que é para saber como estão os seus hormônios, porque como não tem mais o útero para saber se você estaria menstruando ou não, o exame de sangue ele vai ajudar. Esse ovário que ficou, ele produziu hormônio por todo esse tempo que você não tinha útero, desde os 37 em diante. Ele te deu sim hormônio. Agora, se acaso não tem mais, você está na menopausa. E se estiver, precisa tratar? Não. Se você tiver sintomas e achar necessário, o médico sim vai te dar o remédio, né, necessário. Mas se não, não tem necessidade. Provavelmente ela nem está sentindo nada, né? Porque ela está tranquila, né? Exato. Doutora, agradeço imensamente sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Já antecipadamente lhe desejo um feliz Dia das Mulheres. Muito obrigado para vocês também, para todos que estão, né, nos vendo e nos ouvindo. Eu acho assim que a gente tem que ter orgulho, né? E realmente todas nós com autoestima, com muita força aí para batalhar as nossas vidas, né? Obrigada por aceitar nosso convite, né? Tirar tantas parabéns dúvidas. duplamente por ser uma mulher que cuida de tantas outras mulheres, né? Eu gosto muito do que eu faço. Obrigada, doutora. Obrigada. Até breve.